Olá pessoas, olá terceiro ano, estamos de volta aqui no vídeo 3, na parte 3 do campo elétrico. Agora a gente vai falar sobre mais ou menos sobre a aplicação do que seria o campo elétrico, mas antes a gente tem que ver onde é que entra bem a questão da formação dos raios. Então, as experiências realizadas com naves e balões mostram que as nuvens de tempestades, elas apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na inferior. Positiva na superior, negativa na inferior. Parece uma árvore, né? As cargas positivas estão entre 6 a 7 km e as negativas 3 a 4. Para que uma descarga elétrica tenha início, não há necessidade de que o campo elétrico atinja a rigidez dielétrica do ar, mas se aproxime dela. A rigidez dielétrica do ar é 3, mas ela pode chegar aqui a 10K, né? No caso aqui é 10M, né? 10MV e 10kV. O fenômeno inicia-se com a primeira etapa, né? Uma descarga piloto de pouca luminosidade, na forma de árvore invertida, da nuvem para a terra, e ela vai ionizando o ar. Uma vez que a descarga piloto atinge o solo, tem início a uma segunda etapa, a descarga principal. Ela é de grande luminosidade, dirigida da Terra para a nuvem, e ela tem a velocidade da ordem de 30.000 km por segundo. Viu? O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago, e o efeito sonoro, que resulta do forte aquecimento do ar, originando sua rápida expansão, é denominado trovão. Há raios não só entre nuvem e a Terra, mas entre nuvens e as partes de uma mesma nuvem. Então o raio ele pode se deslocar da nuvem para a Terra, como de uma nuvem para outra, ou dentro da própria nuvem, né? O trovão é uma onda sonora provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno. Ele atinge temperaturas entre 20 e 30 mil graus Celsius em apenas 10 microsegundos. O ar aquecido se expande e gera duas ondas. A primeira é uma onda violenta, uma onda de choque supersônica, com velocidade várias vezes maior que a velocidade do som. E a segunda é uma grande onda sonora de grande intensidade de distâncias maiores. Esta constitui um trovão audível, que é o que a gente pode escutar. Aí algumas lendas e verdades aqui. Se não está chovendo, não caem raios. Isso é lenda. A verdade, os raios podem chegar ao solo a até 15 km de distância do local da chuva. Lenda, sapatos com solo de borracha ou os pneus de automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio. Vai isolar, né? Mas não necessariamente que ela vai proteger de um raio. Verdade, solos de borracha ou pneus não protegem contra raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior, quem está dentro do carro, viu? Quem estiver pegando no carro é meio que nada. Sem tocar em partes metálicas. Mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele. Outra lenda, as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. Nossa. Verdade, as vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro médico, principalmente reanimação cardiorrespiratória. Lenda, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Que coisa. Verdade, não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com pessoas. Para-raios, é onde vai entrar a questão do campo elétrico já. O objetivo principal de um para-raios é proteger uma certa região ou edifício ou residência ou semelhante da ação danosa de um raio. Estabelece com ele um percurso seguro da descarga principal entre a terra e a nuvem. Um para-raio consta essencialmente de uma haste metálica disposta verticalmente na parte mais alta do edifício para proteger. A extremidade superior da haste termina em várias pontas e a inferior é ligada à terra através de um cabo metálico, que é introduzido profundamente no terreno. É o que a gente chama de, no caso aqui, fio terra, né? Cuidado que não é o que vocês estão pensando, não. Quando uma nuvem eletrizada passa nas proximidades do para-raio, ela induz nessas cargas de sinal contrário, e o campo elétrico, nas vizinhanças da
das pontas torna-se tão intenso que ioniza o ar e força a descarga elétrica através dos para-raios, que proporciona ao raio um caminho seguro até a Terra. As aplicações do campo elétrico. Sabemos que o corpo humano é capaz de gerar campos elétricos e que o nosso coração é capaz de gerar correntes elétricas que percorrem o tecido muscular deste, resultando em seu funcionamento. Toda corrente elétrica gera um campo elétrico e uma grandeza vetorial que podem ser captados por aparelhos e transformados em traçados. Este aparelho que capta e analisa o campo elétrico gerado no coração é o eletrocardiograma, aparelho amplamente utilizado na medicina, uma aplicação elétrica. Outra aplicação tecnológica está no vasto uso de capacitores. Os capacitores são dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas. O capacitor plano, por exemplo, ele é feito por duas placas planas paralelas com dois terminais. O fato das duas placas serem paralelas faz com que se forme entre elas um campo elétrico uniforme, foi o que a gente viu nos slides ou na aula passada. Uma aplicação prática dos capacitores é o flash de uma máquina fotográfica. Olha aí que legal, pessoal. Os capacitores, nesse caso, acumulam energia em um campo elétrico e fazem o flash disparar. Outras aplicações práticas do campo elétrico são as fotocopiadoras, xerox, os dispositivos de despoluição do ar e os para-raios. Outra aplicação, a observação de um corpo elétrico humano é capaz de gerar campos elétricos, permite o desenvolvimento de uma tecnologia que poderá permitir nosso corpo de fazer parte integrante de uma rede de informática. Deixa eu ver o que mais. Essa tecnologia ela utiliza o campo elétrico formado no corpo humano como um meio de transmissão rápida e segura, utilizando-se dispositivo transmissor-receptor detector. Assim, dois corpos e dois computadores poderiam trocar informações através do campo elétrico do corpo dos usuários. Que coisa! Muitos equipamentos tecnológicos utilizam o campo elétrico na atividade médica. Uma das mais recentes, você reconhece aqui essa imagem? Aplicações do aparelho de ressonância magnética, que usa campos eletromagnéticos na produção de imagens para o diagnóstico de várias doenças. Outros tipos de equipamentos, como os de análise sanguíneas, também fazem o uso dos campos elétricos e são amplamente utilizados. Tchau, pessoal, valeu, esse é o final da aula. Embora tenha sido dividido em 3, eu fiz os 3 ao mesmo tempo, então a voz aqui tá quase falindo mesmo. Então tchau, espero que vocês tenham gostado, façam as atividades e fui!